Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça. Olá, meus irmãos. Você sabe quais são os sacramentos da Igreja Católica? É isso que vou comentar hoje nesse vídeo que faz parte do meu projeto Lugar de Católica na Igreja e não há igreja sem católicos. Meus irmãos, os sacramentos da Igreja Católica são ritos sagrados instituídos por Jesus Cristo para conferir graça aos fiéis. Eles são considerados sinais eficazes da graça e são 7 ao todo. Cada sacramento tem um significado e propósito específico na vida espiritual e comunitária dos católicos. Aqui está uma descrição detalhada de cada um desses 7 sacramentos. Atenção! Primeiro, o batismo. Gente, o batismo é o primeiro sacramento e a porta de entrada para os demais sacramentos. Ele apaga o pecado original, concede a graça santificante e faz a pessoa se tornar membro da igreja. É realizado através da imersão da água ou derramamento de água sobre a cabeça, acompanhado das palavras: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O segundo sacramento é a confirmação, que é o crisma. A confirmação fortalece a graça recebida no batismo, completando a iniciação cristã. É o sacramento que confere o dom do Espírito Santo de maneira plena. O bispo ou um sacerdote autorizado unge a testa do confirmando com óleo do crisma, dizendo: recebe por esse sinal o dom do Espírito Santo. Outro sacramento muito importante é a Eucaristia. A Eucaristia é o sacramento do qual Jesus Cristo está verdadeiramente presente sob as aparências do pão e do vinho. É o centro da vida cristã, sendo a celebração do sacrifício de Cristo na cruz e também de sua ressurreição. Durante a missa, o sacerdote consagra o pão e o vinho, que se tornam o corpo e o sangue de Cristo, e nós comungamos. Outro sacramento é a penitência, que é a confissão. A penitência é o sacramento pelo qual nós, católicos, obtemos a misericórdia de Deus para os pecados cometidos após o batismo, reconciliação com Deus e com a Igreja. Esse sacramento envolve a confissão dos pecados a um sacerdote, arrependimento sincero, propósito de emenda, a absolvição dada pelo sacerdote e a realização da penitência imposta, se for o caso. Outro sacramento é a unção dos enfermos. Esse sacramento confere graça especial ao cristão que passa por uma enfermidade ou velhice, proporcionando fortalecimento, paz e coragem, e, se for da vontade de Deus, a recuperação da saúde física. Ela consiste na unção da fronte e das mãos do doente com óleo abençoado, acompanhado das palavras: por essa santa unção e pela sua piissíssima misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus pecados, ele te salve na sua bondade, alivie os teus sofrimentos. A outra é a ordem. O sacramento da ordem confere a graça e o poder espiritual para o exercício do ministério eclesial, que é o ministério da igreja, criando 3 graus: o diaconato, o presbiterato e o episcopado. É realizado pela imposição das mãos do bispo e pela oração da consagração, invocando o Espírito Santo sobre o ordinando. E por último, o matrimônio. O matrimônio, meus irmãos, é a união sacramental entre o homem e uma mulher que se comprometem a viver juntos em fidelidade e a formar uma família. É um sinal da união de Cristo com a Igreja. Os noivos manifestam seu consentimento mútuo diante da Igreja, geralmente na presença de um sacerdote ou diácono e também de 2 testemunhas no mínimo, e recebem a bênção nupcial. Os sacramentos são importantes por 3 motivos. Primeiro, são meios de graça. Cada sacramento é um meio pelo qual nós, católicos, recebemos a graça divina para a santificação pessoal e também a santificação comunitária. O segundo motivo é a relação com a vida cristã. Eles nos acompanham desde o nascimento até a morte, marcando momentos significativos de crescimento espiritual e comunhão com Deus e também comunhão com a Igreja. E o terceiro motivo são sinais visíveis. São sinais de realidades invisíveis, conferindo de maneira tangível a graça espiritual. Meus irmãos, os sacramentos são fundamentais na prática da fé católica, nos fornecendo o sustento espiritual necessário para vivermos conforme os ensinamentos de Cristo
e da igreja. Compartilhe esse vídeo com os demais católicos que você conhece. Lugar de Católica na igreja e não há igreja sem católicos. Eu espero você em outras publicações. Até lá. Da terra esperada